Hoje eu queria falar com vocês sobre a teoria da dissonância cognitiva, que foi bem descrita por Leo Festinger. Esse livro daqui dele é brilhante. E ele cita nesse livro a história de uma certa cultura, tá? Nessa cultura, eles acreditam e entendem que todas as pessoas são boas. Não é que elas devem ser boas ou devem se comportar bem ou que devem fazer o bem. Eles, nessa cultura, nesse grupo de pessoas, eles têm a crença de que todos são bons. São bons e pronto. E é interessante que dentro dessa cultura, por algum motivo, as crianças pequenas apresentam um comportamento hostil, agressivas e destrutivas, tá? Então, isso leva as pessoas desse grupo, que acreditam que todos são bons, a ter um desconforto em relação à sua própria crença. E isso é o que podemos chamar de dissonância cognitiva. Eles têm uma cognição, uma consciência de que todas as pessoas são boas. E ao mesmo tempo, eles têm uma cognição, ou seja, uma consciência do comportamento real das crianças pequenas naquele lugar. E aí o que acontece? Essas duas cognições entram em conflito. Então é o que se chama de dissonância cognitiva. É o conflito dessas duas cognições. Então, naturalmente, instintivamente, todos os seres humanos sentem uma pressão para colocar em harmonia, em consonância, o comportamento, as atitudes, junto com as informações que se tem sobre o ambiente e os próprios pensamentos e emoções. Então, esses três elementos cognitivos precisam estar em harmonia. Então, existe um instinto natural do ser humano para deixar em harmonia isso, em consonância. E a desarmonia desses três elementos cognitivos é a dissonância cognitiva. Então, esse grupo de pessoas tem várias opções para diminuir essa dissonância cognitiva em relação à percepção do comportamento das crianças deles. Então, eles têm a opção de mudar a crença original, de assumir, olha, essa nossa crença de que todas as pessoas são boas está errada. Então, é uma opção. A outra opção é mudar os conceitos, a linguagem, a semântica. Então eles podem dizer, veja, a crença é que todos são bons, mas o que significa ser bom? E passar uma relativização do significado de bom. Mas a opção nessa história desse grupo de pessoas que tem essa crença é de criar uma nova crença. Então eles criaram uma crença de que as crianças pequenas se comportam dessa maneira, hostil, agressivas, destrutivas, porque são fantasmas que entram no corpo dessas crianças e faz elas agirem assim. Então as crianças são boas, mas esses fantasmas é que não são. Tá? Então, isso é um exemplo para ilustrar como a sociedade, grupos e indivíduos têm essa necessidade de entrar em consonância cognitiva e eliminar as dissonâncias. E existem vários mecanismos que já foram estudados e evidenciados que nossa mente, lança mão para resolver a dissonância cognitiva. Então, muitos apologistas de religiões sabem que eles precisam defender a religião e dar desculpas, justamente para impedir a resolução da dissonância cognitiva frente à emoção de frustração, o medo de estar numa furada, frente à informação controversa a respeito daquela religião, das doutrinas, da fundamentação histórica. Então, a atitude de alguém que percebe que a sua religião é falsa, é uma fraude, é sair da religião. Então os apologistas querem evitar
a resolução da dissonância cognitiva por meio do comportamento, que é a saída. Então, os apologistas querem evitar isso. Eles querem fazer com que as pessoas não tenham motivos para sair. Então, eles lançam mão dos outros elementos cognitivos, que é o ambiente e a emoção. Então, no ambiente, eles usam alguns mecanismos, como as crenças novas, o significado de palavras, né, e conceitos, os novos dados, e os apologistas não podem fazer muito que é alterar crenças, tá? Mas eles dão muitos passos em direção a isso e direcionam os líderes das religiões a abraçar essas crenças propostas pelos apologistas, certo? E o outro meio é alterar os pensamentos e emoções dos fiéis, né? Através de, principalmente, reduzir a importância dos dados dissonantes, das informações controversas, né? Dizer que é irrelevante, ou aumentar a importância dos dados que apoiam o ponto de vista da religião, através de pensamentos e emoções, tá? Então, alguns exemplos. Como é que eles mudam os pensamentos das pessoas através de tornar irrelevante, diminuir a importância das informações encontradas no mundo real? Então eles dizem, olha, a arqueologia é irrelevante para definir a veracidade ou a falsidade deste livro. Todas as religiões têm seus problemas e suas contradições. Você vai virar ateu? Outro exemplo é, quem falou essas coisas, quem deu essas informações, quem escreveu esse artigo, é um mentiroso, é um perseguidor, é uma pessoa indigna, é um inimigo da nossa religião. E a outra maneira de aumentar a importância é transmitir o pensamento de que, olha, o que importa, na verdade, é a mensagem que esse livro contém. O que importa é o bem que essa religião pode trazer à vida das pessoas e da sociedade. Tá? Então, esses são os meios que os apologistas usam para diminuir ou aumentar a importância da cognição da realidade que as pessoas têm. E como é que os apologistas alteram o ambiente, a informação, né? Então, alguns deles dizem, olha, os papiros foram perdidos no incêndio, o que é uma mentira, tá? Que já foi descoberto que poucos papiros foram perdidos no incêndio. A outra coisa que falam é, olha, o lugar que houve isso que está relatando não é esse, provavelmente é na América Central. Nem foi escavado nem 5% do continente americano, né? Então eles dão novos dados que podem acalmar a dissonância cognitiva de um fiel, tá? Pode-se acrescentar também crenças novas, né? Dar mais explicações, elaborar ainda mais a ciência sagrada para conseguir contornar aquela realidade aberrante, como no exemplo dos fantasmas que entram nos corpos das criancinhas, tá? Então se amplia ainda mais a ciência sagrada. Alguns exemplos disso foi, por exemplo, uma grande elaboração sobre a restauração do sacerdócio, por exemplo, ou a elaboração crescente sobre a primeira visão, né? E do grande plano de salvação. Então, uma grande elaboração que foi surgindo ao longo do tempo para resolver as dissonâncias cognitivas a respeito das informações que foram dadas. Existe ainda a opção muito utilizada pelos apologistas, que é alterar o significado das palavras. Então, eles pegam uma palavra, por exemplo, tradução. Ora, o que é traduzir? Eles dizem, o significado real de traduzir seria o quê? Então, eles dão um novo conceito a respeito de tradução para dizer que aquela palavra não foi usada em um contexto mentiroso, certo? Então se altera o significado de palavras, altera o significado da palavra restauração, por exemplo, tá? E o mais difícil de se fazer
que precisa de muitos arrudeios e pode até levar a mais dissonância cognitiva é alterar as crenças. Então, a alteração de crença requer uma grande manobra conjunta para isso acontecer. Tá certo? Então, no final das contas, a alteração das crenças acontece, mas só é aceita por todo o grupo depois de muito esforço, depois de falar em grandes reuniões, em colocar em vários impressos e se corrigir as pessoas que estavam habituadas com aquelas crenças anteriores. E só se lança a mão quando vê que vale a pena fazer isso, senão as perdas serão maiores, as dissonâncias cognitivas serão maiores, né? Então, de modo geral, apenas a própria instituição que faz as alterações de crenças, né? Um exemplo é raça, o sacerdócio, casamento plural, a doutrina do Deus Adão, né? Então, algumas coisas foram abandonadas ou remaquiadas, reenquadradas, tá certo? Então, no final das contas, mudar o comportamento é a parte mais difícil, né? Mudar o comportamento da pessoa. E em relação à religião, a mudança de comportamento significa sair. Mas existem outras camadas de comportamento. Então, por isso que, para reduzir a dissonância cognitiva, os próprios membros da religião, quando encontram informações controversas, veem que certo comportamento é muito sacrificante, quando encontra comportamento incongruente de outras pessoas lá dentro, então encara muitos elementos cognitivos que provocam dissonância. Então, muitos membros, para reduzir essa dissonância, alteram o próprio comportamento ao longo da sua vida dentro daquela religião. Então, por isso que muitos fazem o quê? Mantêm uma vida dentro daquela instituição apenas sem sair, apenas presente, com uma frequência irregular, às vezes com a obediência ao que a instituição requer também irregular, né? E a pessoa nem percebe que está fazendo isso, mas é justamente uma proteção da dissonância cognitiva, é para se evitar a dissonância cognitiva, que é muito doloroso, certo? Então a pessoa prefere não investir-se muito naquilo dali com medo de sofrer. E isso é instintivo e às vezes, quase sempre, subconsciente, tá? Então, você tem esses que apenas não saem, permanecem ali. Tem aqueles que apenas obedecem, né, sob pressão, quando são chamados, quando faz muita coisa. E tem os poucos que servem, que acumulam funções, que nunca recusam, né? Então, a gente sabe que isso acontece. São poucos, né? Então, por isso que há tantos casos de surgimento de transtornos e às vezes doenças e algumas situações que a pessoa subconscientemente usa como uma desculpa, uma fuga para não assumir mais compromissos, justamente por um estado de dissonância cognitiva não resolvido, muitas pontas de corda sem dar os nós, aquela estante cheia de coisas que está pesando demais, né? E às vezes acontece o contrário, a pessoa tenta fazer mais coisas para ver se através do comportamento as crenças e emoções mudam. Isso daí também é uma estratégia utilizada muito pela instituição em si, certo? E nós depois podemos conversar sobre isso. Isso não é teoria minha, isso foi bem descrito por um homem, um pesquisador e psicoterapeuta, especialista em grupos de abuso psicológico, cultos e grupos de influência indevida. O nome dele é Steven Hassan. Ele tem um site chamado Freedom of Mind Foundation e ele já escreveu vários livros. Ele descreveu o Byte Model,
ou em português traduzido é o modelo CIP, que é como esses grupos de abuso psicológico usam esses mecanismos da dissonância cognitiva no caminho inverso. Eles controlam o comportamento, controlam as informações, controlam os pensamentos, controlam as emoções para conseguir se perpetuar em poder sobre outras corporações, às vezes, ou apenas se perpetuar em poder sobre os outros, tá? E nós podemos conversar mais sobre isso. Mas por hora eu queria apenas deixar na descrição o link para o site de Steven Hassan, para os livros dele, muito interessantes, e ele relata justamente isso, como as instituições, ou às vezes apenas um líder, um grande líder, usa esses mecanismos que são naturais do ser humano em benefício próprio, para obter controle e poder sobre as pessoas, certo? Espero que seja útil esse vídeo para as pessoas que estão procurando compreender melhor as causas e as consequências disso tudo. E o que me chama muita atenção é esse comportamento planejado dos apologistas. Quando eu abri o site do Fair Mormon, por exemplo, você vê esse padrão, essa tentativa de dar várias informações que, para se verificar cada uma delas, é mais difícil ainda do que para resolver a dissonância cognitiva causada por uma informação anterior que a pessoa quer resolver. Até a próxima. Se vocês gostaram do vídeo e das informações, comentem, coloquem aí no sininho para receber a notificação quando lançar um novo vídeo, e até a próxima.